Fala, rapaziada, seguidores do canal Buraco no Asfalto. Cá estamos novamente para mais um EP para vocês. Bom, eu já quero abrir esse EP, Liminha, falando assim: estamos com vídeos misteriosos no canal. Quem tá seguindo a gente lá viu que a gente já tá soltando algumas campanhas sem falar ainda qual é o nosso próximo desafio. Então, reforçando o nosso último vídeo lá do canal. Você que está assistindo a gente, que sempre pergunta: David, eu quero participar do time do Buraco no Asfalto. Vejo que vocês têm projetos super bacanas, valorizam os corredores que geralmente não são vistos pelas marcas. Continuem seguindo a página, comentem aqui, interajam conosco, mandem indicações. Quanto mais vocês interagirem com a nossa página, mais seguirem a gente, pode ter certeza que o nosso time que está aqui atrás das câmeras estão de olho em vocês. A gente está sempre vendo. E qualquer hora você pode participar do nosso time aí. Então fiquem ligados que muita coisa bacana vai vir para esse ano ainda, de 2024. E um projeto gigante, né, time? Para 25? Eu ouvi spoiler aqui, É grande, não é não? Não adianta me pedirem, eu não vou falar o que é. Mas eu já assino embaixo que vale a pena aí estar acompanhando, porque vai vir coisa quente. Top, top. Então, ó, nosso convidado já deu uma dica pra vocês aí. Fiquem ligados que, cara, é um projeto, vou falar que é o maior do nosso canal até agora. Então, fiquem ligados que logo, logo tem novidade. Mas, Liminha, vamos começar esse EP, porque o nosso convidado que tá aqui hoje, primeiro, quero agradecer ele por toda a parceria que a gente teve no nosso último projeto de Lima. Dr. Matheus esteve com a gente aí, não só ele, como o Henrique, Rubens, todo o pessoal do Instituto Olímpico, que deu uma baita de uma força para nossa equipe. Então, de antemão, agradecer vocês pela parceria. Acho que o nosso projeto foi um sucesso, foi o nosso melhor projeto, a nossa melhor equipe. Não que os outros não tenham sido, mas eu acho que a força dos parceiros ajudou, acho que o resultado final do nosso projeto. Então, a gente teve a melhor brasileira da prova, o melhor brasileiro da prova. Todos que fizeram RPs. Quem que foi a melhor brasileira? A Nadiara. Ela foi a melhor brasileira da prova? Cara. Caraca. Foi. Depois de tudo que ela passou, então assim, foi... Cara, eu agradeço também, porque foi muito legal fazer parte disso. E eu lembro da Nadiara lá, a primeira vez que ela foi numa consulta e depois ela foi fazer o teste cardiopulmonar comigo. E quando ela foi fazer o teste cardiopulmonar, foi o treinador junto. E ela tava super nervosa, assim, nervosa ao extremo. E ele tava dizendo assim: não, confia que tu vai conseguir, vai fazer, e tá. E ela, poxa, nervosa. E aí no teste ela foi super bem. E daí depois eu mostrei pra ela: cara, pô, tu tá em plena condição de fazer o que ele falou fisiologicamente, né? Se tudo seguir bem, pô, fisiologicamente tu tá voando, tu vai conseguir. E ela assim, falando com a gente, ela chorava ali, ela começou a encher, não chegou a chorar, mas encheu o olho de lágrima depois do teste. Tipo, dava pra ver que ela tava com uma carga de um medo de vai dar certo, não vai dar certo. E depois eu vi os posts dela lá que deu certo, né? E fiquei feliz demais de ver que deu certo. E agora mais feliz de saber que ela foi a melhor brasileira da prova. Pô, foi sensacional, cara. Então, de antemão, agradecer o Matheus que tá aqui e toda a galera da Olimpo que deu essa parceria muito grande para os nossos atletas, tanto na parte de recovery quanto na parte de consultas médicas, nutricionais. A Flora também deu uma força gigantesca para o nosso time. Então, gratidão a vocês que ajudaram os nossos atletas aí a conquistarem esses objetivos e fizeram que o projeto do canal fosse sucesso. Então, cara, valeu de verdade. Pô, tamo junto. Mas vamos lá, galera, vamos começar esse EP. Então, Liminha, roda a vinheta já depois dessa introdução, que hoje eu tenho muita pergunta. Vocês estão em casa, vocês não têm condição financeira, às vezes, de ir num médico do esporte, de ter perguntas importantes para nós que somos simples amadores do esporte. Então fiquem ligados nesse EP que eu vou fazer muita pergunta aqui e vou tentar sanar o máximo de dúvida possível que nós, corredores e atletas, temos. Roda a vinheta aí, Liminha. Matheus, cara, prazer te receber aqui. Demorou, mas rolou. Rolou. Então, cara, obrigado por ter vindo. Matheus é médico de esporte, então se apresenta pra galera, Matheus. E explica já a minha primeira pergunta pra você. Muita gente fala: nossa, mas tem nutricionista, tem fisioterapeuta, tem endocrinologista. O que é um médico do esporte? Acho que tem muita gente que tá em casa que tem essa dúvida. Acho que até confunde, né? Sim. Então, nossa, se apresenta. Cara, confunde demais. Primeiro, assim, tem gente que até quando eu falo que eu sou médico do esporte, a pessoa pensa que eu não sou médico, que ela não associa as duas coisas. Ontem mesmo, uma faxineira lá de casa começou a trabalhar lá faz pouco tempo.
A minha noiva, ela também é médica, ela é otorrino, né? Tá fazendo otorrino. E aí, ela me perguntou assim, Matheus, tu é médico, né? Sim. Médico do quê? Médico do esporte. Tá? Ah, tá, não, eu trouxe uns exames que eu queria mostrar pra Ana Luísa. Não, mas o que que é? Era uma situação do filho dela com uma doença clínica normal. Eu peguei os exames, expliquei pra ela e eu senti nitidamente que ela ficou assim, quando eu falei esporte, ela pensou, médico do esporte? Porque se pensa em médico do esporte num contexto, bom, muito de clube, dentro de um clube de futebol, dentro de algum lugar de alto rendimento. E realmente uma especialidade médica que ela é nova, ela é recente. As primeiras residências, a primeira residência foi a Unifesp, que foi onde eu me formei, e começou em 2007 a primeira turma. Então foi em 2010 que os primeiros médicos do esporte estavam no mercado. E pensa que assim, começou a Unifesp, USP, tinha 3, 4 vagas por instituição. Então a cada ano estavam formando 8 médicos de esporte para um cenário de 200 milhões de brasileiros. Então, agora que a especialidade está sendo mais reconhecida, né? Então, me apresentando, eu sou Matheus Winkler, eu sou médico do esporte, eu trabalho no Instituto Olimpo, onde a gente pôde acompanhar vocês e fazer os testes e ver vocês ali performando, melhorando. Também trabalho no projeto Meu Doc, junto com o Paulo Puccinelli, que é alguém que a galera que está ouvindo aí, que corre, treina, com certeza conhece. Baita referência. Porra, porque ele é monstro demais, assim. E a medicina esportiva, eu gosto, existem várias frentes da medicina esportiva. Existe sim o cara que está no clube lá, que é o team physician, é o cara que realmente está lidando com o clube no alto rendimento, ou tem pessoas que estão em outros cenários do alto rendimento. Tem uma linha da medicina esportiva que trabalha muito com prevenção, inclusive pensando em envelhecimento saudável. Então, para a pessoa comum, a gente está agora vendo cada vez mais que a população está vivendo bastante. E daí a gente está aumentando o que se chama de lifespan, né? As pessoas vivem mais. E se começou a falar de health span. Tipo, beleza, tu está vivendo mais, mas o quanto dessa vida que você tem a mais está sendo saudável, de qualidade? O quanto você está sendo funcional? E a gente hoje entende que a melhor intervenção em vários momentos da vida é atividade física, é o exercício. E quanto antes na escala evolutiva de um sujeito, ou seja, desde a infância até a velhice, quanto antes ele começar a treinar, menos ele vai ter lá na frente declínio funcional. E mais ele vai chegar no final da vida com funcionalidade. E isso é health span, porque a gente pode viver muito e viver bem. E é a primeira vez que a gente está falando tanto nisso. Então a medicina esportiva ocupa esse cenário. E o cenário que eu mais gosto é ainda outro, que é o cenário do atleta amador, do cidadão comum. O cidadão comum como eu, como você, que a gente gosta de atividade física, a gente gosta de esporte, a gente é esportista, às vezes a gente pode competir alguma coisa, a gente transita entre modalidades, só que a nossa vida não é o esporte. Só que o esporte tem um espaço grande na nossa vida. E a gente está em alta performance. Não no esporte, corrida, mas no esporte, vida. Então, eu gosto do atleta de alto rendimento da vida. E esse atleta de alto rendimento da vida, ele tem que entender que a atividade física que ele pratica, o esporte que ele pratica, é uma das modalidades que entra nesse, sei lá, decathlon, pode ser tem 20 modalidades que o cara pode ter ali, né? Porque como atleta da vida, poxa, tu tem o teu esporte, tu tem a tua família, tu tem o teu trabalho, tu tem os seus estudos, tu tem a tua religiosidade. Então, cara, tudo isso está junto. E eu gosto muito de atender esse público e eu entendo que o exercício físico, ele tem um papel muito grande em te ajudar a performar nas outras coisas da vida. Porque tu pega uma pessoa que não se exercita, que não treina, cara, ela começa a perder condicionamento, ela começa a perder capacidade de consumir oxigênio, capacidade de mobilidade. Isso aí vai afetar ela ao longo da vida dela, isso aí vai afetar ela no trabalho, ela vai começar a ter dores, uma dor lombar aqui, outra ali. A gente sabe que exercício está associado com cognição, com nível de atenção, com ansiedade, com depressão. Então, eu vejo que para todo mundo a atividade física está nesse papel assim nuclear para performar no que for. É algo que é muito regulatório. E aí você treina bem,
você começa a dormir melhor, você pensa em comer melhor. Até tem o livro do Charles Duhigg, que é O Poder do Hábito, que é bastante conhecido, e ele fala da atividade física como um hábito angular. Por que angular? Porque é um hábito que quando tu põe esse hábito, é como se tu angulasse assim uma linha de outros hábitos que eles vêm juntos sem você nem pensar. Então você começa a treinar, você passa a beber menos, você quer fazer uma prova, você nem precisa pensar em dormir melhor, em se recuperar, você não precisa pensar intencionalmente nisso. Tipo, eu vou fazer. Você já começa a fazer. Porque são comportamentos que vêm junto. Eles puxam, né? Puxam a atividade física. Então, o médico do esporte é um médico que tem uma formação clínica bastante forte. A gente é uma especialidade clínica, muita cardiologia, pneumologia, clínica geral. E a gente tem todo o contato durante a residência, que são 3 anos, com o esporte de alto rendimento. A gente roda em clubes de futebol, categoria de base do São Paulo. A gente tem a oportunidade de estar em contato com alto rendimento mesmo. Cheguei a viajar com a seleção de basquete brasileira sub-19, com a seleção de futebol de cegos. Fui com eles para Schiltigem, na França, para a competição. Então a gente tem esse contato com alto rendimento durante o período da residência. E é muito legal a gente entender que a gente pode pegar coisas da alta performance e adaptar e trazer para o cara que é o cidadão comum, e ele vai ter grandes ganhos. Então eu brinco que a medicina esportiva, que o médico do esporte, ele pode ser o médico de qualquer um, porque a gente pensa assim, na infância eu tenho pediatra, daí na velhice eu tenho geriatra, e no meio do caminho? Tá, o homem em algum momento ele vai pensar, porra, eu tenho que ter um urologista. A mulher ela vai pensar, pô, eu tenho que ter um ginecologista, claro. Só que às vezes outras condições a gente só pensa em buscar quando a gente adoece. Tipo, o cara vê que ele tá com problema e daí, agora eu vou buscar um cardio. Cara, um médico de esporte nesse meio tempo, ele caberia muito bem, porque a gente trata do indivíduo saudável justamente para trazer ele para um patamar ainda melhor, ajudando ele a entender o espaço da atividade física como um elemento de performance. A gente tem essa interface muito grande também com o tratamento de lesões, né? Eu faço ultrassom musculoesquelético, então, até esses dias mesmo, um paciente meu que é triatleta, fazia 70 por 70,3 e agora estava treinando para uma maratona. E aí ele queria fazer já a maratona aqui de SP City, mas tem alguma outra que ele quer fazer, acho que é Chicago, que ele quer performar mesmo ali em Chicago. E aí ele teve uma lesãozinha, assim, por estresse, né? Uma lesão de estresse. E eu falei, cara, dá uma aliviada, segura. Mas tu conhece como é que é o povo, né, cara? A galera pensa, não, cara, comigo é diferente, eu sou Superman. E daí ele foi treinar de novo, foi dar uns tiros e ele me mandou uma mensagem, Doc, cara, eu acho que eu me lesionei. Eu, não, chega aqui, eu tô aqui hoje na clínica, vamos ver. Já fiz um ultrassom ali na coxa dele, no reto femoral. Deu pra ver que era um estiramentozinho de leve. E já mostrar pra ele na hora, porque ele tava preocupadaço. Ele já ficou tranquilo. Mas ele vendo ali, eu mostrando, cara, tem esse estiramentozinho aqui, cara. Isso daqui, se tu forçar, isso aqui vai piorar. E se piorar, tu vai ficar aí uns 3 meses no gancho. Agora, te comporta. Então, a medicina esportiva tem esse aspecto de dar o suporte, mas também de ajudar em alguns momentos onde a coisa aperta. E outras especialidades, às vezes, por não estar tanto em contato com o atleta, falam assim pro cara, para de treinar. E a gente sabe que, cara, é isso, o exercício físico ele tem um papel muito grande. Não posso te dizer para de treinar. Eu posso te explicar que, cara, a gente está numa situação assim, tu vai ter que dar uma segurada por um tempo, tu pode fazer outras coisas e deve fazer outras coisas. A gente vai ter um plano para você retornar e não tem essa de abandonar o esporte, cara. Eu te quero no esporte. Então, eu sou apaixonado pela minha especialidade porque eu acredito muito nisso de que o esporte, cara, transforma a vida das pessoas. Ótimo. E até invertendo, né? Tu que faz a entrevista, né? Mas invertendo, eu fazendo uma pergunta, que eu sei que vocês motivam a galera a se exercitar. E já que eu atendi algumas pessoas que trabalham aqui, me falaram que elas elas podem ter uma planilha, uma assessoria para treinamento,
contanto que elas não faltem os treinos e treinem. Exato. Como é que tu viu o esporte transformando a vida dessas pessoas? Cara, a gente como empresa e como podcast, a gente pensa muito parecido contigo, porque a gente entendeu desde o começo que o esporte é a válvula para ajudar muitas coisas assim na vida, né? A partir do momento que a gente acabou introduzindo o esporte dentro da empresa, a gente sentiu um ganho de performance das pessoas aqui dentro do trabalho muito grande. Então, a sua fala agora dizendo sobre performance, que seria a minha próxima pergunta para você, voltou muito pra gente, porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas a Millennium, o Buraco no Asfalto, gasta um dinheiro grande, né, em provas, em projetos, e aí, qual é o retorno financeiro que você tem disso? Às vezes em dinheiro nada, mas eu tenho pessoas mais motivadas, eu tenho pessoas mais felizes. Então a gente, depois de 10 anos de projeto, a gente conseguiu engajar várias pessoas que viraram maratonistas, várias pessoas que saíram da empresa e ainda continuam praticando o esporte, várias pessoas que foram mais multiplicadores desse esporte para amigos, para família. Então, assim, cara, pra gente foi super prazeroso e sempre é prazeroso, né? Introduzir o esporte para as pessoas, que seja corrida, bicicleta, natação ou simples funcional, que hoje a gente também oferece para os funcionários dentro da empresa. E a gente sente uma diferença gigante. Uma pessoa que sentia dificuldade de subir a escada para trabalhar, hoje ela consegue fazer funcional 2 vezes na semana, se sentir bem, se sentir feliz. E nem sempre a gente está falando de ter um corpo perfeito, a gente está falando da pessoa ter saúde, entendeu? Então, assim, pra gente é super gratificante ser um multiplicador de falar que, assim, ó, você precisa se mover. Você não precisa procurar o remédio, você precisa procurar o esporte. O remédio vai ser uma alternativa lá na frente, caso realmente seja uma coisa muito grave que o esporte não consiga te dosar isso durante os anos, né? Mas eu acho que, igual você falou, quanto mais cedo a gente procurar o esporte, mais tardia vai ser esses problemas que a gente pode ter lá no futuro. Então, pra gente é super gratificante, por isso que a gente bate muito na tecla de que o esporte, independente qual seja, deve ser feito. Nem que seja pouco, mas deve ser feito. Então, a gente sempre pregou muito isso aqui dentro da empresa e vem dando super certo, cara. Já são quase 15 anos de projeto aí e a gente fica muito feliz, cara, de motivar as pessoas. Cara, isso que tu falou de mesmo que seja pouco tem que ser feito, eu acho que esse é um ponto para também ficar até na cabeça de quem tá ouvindo aqui. Mesmo que seja pouco, tem que ser feito. Porque uma coisa que eu vejo também com muita frequência é essa nossa mania de pensar, já que a gente tá, tipo, bombardeado por mídia social e a gente fica se comparando. E, poxa, a gente vê ali, abre Instagram, tem o cara que corre que nem um animal e não sei o que, e todo mundo só posta o seu melhor treino, sabe? Não posta também os momentos difíceis, os treinos ruins. E, cara, a gente às vezes põe a barra lá em cima e muita gente pensa assim, não, se eu não fizer tudo perfeito, eu nem vou fazer. Se eu não consigo treinar todos os dias, X tempo, e fazer dieta e tal, não, então eu nem vou fazer, eu vou deixar para outro momento no futuro. E, cara, isso daí é a maior ilusão, porque daí o cara vai postergando, vai deixando para depois, e cada vez é mais difícil. Então, assim, você tem 60 minutos para fazer exercício todos os dias? Não. Tá, e 20 minutos você tem? Sim. Então, você consegue fazer 20 minutos? Cara, é muito melhor fazer 20 minutos todos os dias do que não fazer nada, assim, infinitas vezes melhor. E 10 minutos, infinitas vezes melhor do que não fazer nada. E aí, quem faz 10 minutos todos os dias, é maior a chance de essa pessoa um dia fazer meia hora. Mas o cara que nunca faz nada, ele não vai levantar um dia e fazer meia hora. Então, pô, eu gosto muito dessa ideia de, assim, ter uma meta mínima. Uma meta mínima aceitável na tua cabeça. Então, se eu não consigo me exercitar, assim, 2 dias que a vida tá corrida, não consigo me exercitar, eu lá em casa eu fiz um cantinho na sala, metade da minha sala é tipo um tatamezinho, umas argolas no teto e umas kettlebell e coisa. E, cara, se eu não consigo me exercitar, fazer alguma coisa, eu faço, cara, 15 minutos de flexão, barra ali, jogo uma kettlebell pra cima, porque é isso que nos mantém. É melhor tu fazer um pouquinho do que tu não fazer nada. Então a galera tem que se mover, não importa o que, cara. Se não tem, faz umas flexão em casa, agachamento, polichinelo, põe um tênis, sai correr, alguma coisa. Ótimo. E aí essa minha pergunta para você, a sequência, seria nessa questão de performance, né? Porque hoje em dia as pessoas confundem muito essa palavra performance.
Eu acho que antigamente, até hoje ainda, quando a gente escutava essa palavra performance, é exatamente isso. Já vinha na nossa cabeça a imagem de um super atleta, que tinha um super condicionamento físico, que pegava pódio, que ia para as Olimpíadas. E não é bem isso, né, Matheus? Porque, como você explicou um pouquinho na introdução, eu acho que a performance é muito individual para cada um, né? Não é que você vai performar para ser um super atleta, mas você quer ser melhor para transformar outras áreas da sua vida melhores também, né? É mais ou menos isso, né? 100%. Sempre que me falam em performance, eu pergunto assim, o que é performance para ti? Me define um pouco melhor essa questão de performance. Às vezes o cara vem e fala, eu não tô performando, minha performance caiu. Daí eu começo a conversar, não, aqui eu tenho uma filha pequena, agora minha esposa tá grávida, eu tô acordando de madrugada várias vezes, eu trabalho, não sei o quê. Eu volto pro cara e falo, caraca, tu performa muito. Tu performa pra cacete, cara, porra. E aí o cara fica assim, muda um pouco a perspectiva. Porque quando a gente fala em performar, o que é performar? É executar uma função, isso é performar. É a forma que eu faço algo, é executar algo. E aí eu posso performar muito, eu posso executar algo muito bem, eu posso executar algo muito mal. Mas a gente não é assim uma coisa, a gente é múltiplas coisas. Por isso que essa brincadeira do atleta da vida. Cara, tem muitas facetas nesse esporte aí. E assim, tudo é carga. A gente consegue quantificar a carga de treino, né? Eu tenho a carga externa, que é o quanto eu estou impondo de estresse no meu corpo, que eu vou medir ali em quilômetros por semana, etc. Mas a minha carga interna, que é a minha reação a tudo isso, que é como é que tá os meus batimentos cardíacos, como é que tá a minha recuperação, como é que tá meu sono, tudo isso vai botando uma carga interna, estresse do trabalho, outras coisas. Então, em cada momento da vida, minha performance vai ser diferente. E às vezes eu vou ter que entender que, assim, se meu trabalho tá muito intenso, tá me exigindo muito mentalmente, muito estresse, cara, talvez não seja o momento de eu pensar que eu vou começar a baixar meu pace. Talvez seja o momento de eu entender que agora o esporte ele vai ocupar um outro papel, que é o de regulação emocional e de me manter saudável. Que é o momento que eu vou curtir, que eu vou botar meu tênis, que eu vou sair, que eu vou deixar meus pensamentos processarem, que eu vou transpirar e que eu vou chegar em casa melhor. Porque eu não tô com condições de chegar em casa desgastado. E isso é uma leitura que a gente tem que ir tendo e entender que performar é algo que é mutável a todo instante. Então, respondendo à pergunta, o que é performar para uma mãe? O que é performar para uma mãe de uma criança pequena, né? Assim, para um pai, o que é performar? Pô, se ele conseguir sair de casa, trabalhar, sustentar sua família, estar em casa, brincar com seu filho, ter capacidade funcional de brincar com seu filho, correr atrás dele sem ficar cansado, pô, ele está performando. Então, talvez esse cara ele tenha que treinar para ele ter gasto para correr atrás de um moleque, para bater, jogar bola com o moleque, não ficar com dor nas costas. Talvez o treino dele seja muito mais para ele executar essas funções e ele pode não ter o shape atlético, mas ele pode estar performando muito. E já para um idoso, o que é performar? Cara, tem estudo que mostra que tem uma correlação de felicidade em idosos entre felicidade e força de punho medido com grip strength, né? A força de pegada, que eles medem com um dinamômetro assim, apertando. E aí os idosos que têm mais força apertando assim, claro que tem um limiar diferente para homem e para mulher, eles têm menos depressão. E aí te pergunto, por que eles têm menos depressão? Porque o cara que tem mais força, a força na mão correlaciona com força do membro superior inteiro. E quem tem força no membro superior, normalmente também vai ter força no membro inferior, porque é uma pessoa ativa. Se essa pessoa é uma pessoa ativa, ela vai para o mercado. Ela consegue segurar a sacola de compras. Ela se sente funcional. Ela sente que ela consegue ajudar a família, ela consegue comprar um negócio para o neto. E se ela circula, ela interage. E se ela interage com pessoas, ela tem também um papel social. E se ela tem um papel social, a cabeça dela tá boa. E ela se sente pertencente. E aí as emoções dela também vão estar melhores. Então, o que é performar para um idoso? Cara, é conseguir comprar coisa, é conseguir... E tem gente que não consegue levantar do vaso, sozinho, cara. É isso que eu ia falar. Tipo assim, tem gente que não consegue tomar banho sozinho. E aí tu pensa assim... De novo, o que é performar? Se eu tiver idoso cuidando de mim, conseguindo cuidar da minha família, né? Eu sou um idoso de alta performance. Não preciso ser um atleta.
É até engraçado essa sua fala, eu tava escutando um podcast ontem de uma senhora que viralizou, acho que uns 2 anos atrás na internet, ela começou a correr aos 60 anos, e ela começou a correr 5 quilômetros todos os dias, até ela completar 1.000 dias correndo todos os dias 5 quilômetros. Lógico, dentro da realidade dela, sem pensar em pace, em nada. É exatamente isso que você falou. Ela tinha o tempo dela, onde ela dedicava aquele tempo que ela tinha para fazer o esporte que ela começou a gostar. E ela falou muito isso, cara. Ela falou assim, eu demorei 60 anos da minha vida para entender que o esporte me ajudava demais nas minhas outras atividades. Eu era empresária, eu era mãe, eu era avó, e hoje, dedicando aí 40 minutos do meu tempo para fazer 5 quilômetros que seja, do jeito que eu consigo fazer, eu consigo performar e me sinto uma pessoa muito melhor em todas as outras atividades da minha vida. Então hoje eu sou uma melhor mãe, eu sou uma melhor vó, eu sou uma melhor dona de casa, eu sou uma melhor chefe. É muito isso, né? A pessoa, mesmo ela sendo uma pessoa mais velha, o esporte trouxe uma sensação mais não de potência, mas de mais vida, de mais pertencimento para ela dentro das coisas que ela já fazia normalmente na vida dela. Total, cara, o corpo humano ele é feito para o movimento. Até eu já vi essa questão do sistema nervoso central, em algum documentário eu vi isso. O desenvolvimento do sistema nervoso central, de todos os nossos neurônios, tudo, a gente é feito para se movimentar. A gente não é feito para pensar. Se for ver evolutivamente, o sistema nervoso central, a gente tem um cérebro aqui, uma caixa que manda comandos para uma periferia, para que essa periferia se movimente, e a gente, se for pegar os animais de forma mais primitiva, é tudo mais reativo. É assim, eu olho uma pista no ambiente, eu sei que eu tenho que me mover em direção a isso ou aquilo, então eu me movimento para sobreviver. E o movimento, minha vida não existe sem o movimento. Uhum. E aí, se eu não tiver movimento, eu vou começar a atrofiar. Eu vou começar a perder massa, eu vou começar a perder funcionalidade, eu vou começar a adoecer. E aí a gente acha que o cérebro é feito para pensar. Porque nós, como Homo sapiens sapiens, a gente tem essa camada mais de neocórtex que traz toda essa questão de função executiva, planejamento, a gente é um animal diferente. E a gente teve uma transição com todas as alterações que nós mesmos impomos no mundo, né, através da inteligência e descobertas humanas. Nossos trabalhos eles foram ficando cada vez menos manuais. Muita gente trabalha hoje só com o cérebro, não se movimenta. Só que o cérebro ele não foi feito só para pensar. E a gente sabe que a atividade física libera fatores que são benéficos para as funções cognitivas. Então, a atividade física, ela melhora o aprendizado. A atividade física, ela libera fatores neurotróficos, que tem fatores neurotróficos derivados do cérebro que fazem o estímulo para neurônios, para reparo, para reconstrução. E quem treina melhor, quem treina mais, até aprende melhor e memoriza melhor. E tem um motivo até biológico para isso. Porque pensa assim, o ser humano primitivão lá nas cavernas. Tu tem que explorar, tu tá com a tua família e tu tem que buscar alimento, tá? E para buscar alimento não tem em volta de ti nada. Tu tem que ir para algum lugar. E aí tu começa a correr em alguma direção. Nesse momento que tu começa a correr em alguma direção, tu vai olhando as coisas e tu vê, pô, tem esse computador aqui, tem aquela garrafa d'água aqui, eu peguei a esquerda, eu peguei a direita, e tu tá correndo. E é muito louco que enquanto a gente se exercita, a gente libera esses fatores que fazem a gente memorizar mais. Uhum. Por quê? Porque talvez, isso é uma teoria, talvez nos momentos que estamos em movimento como seres primitivos, é quando mais temos que estimular um aprendizado, porque, por exemplo, eu tenho que saber o caminho de volta. Uhum. Então, minha memória tem que estar aguçada. Então, eu tenho que estar no estado de atencional, aguçado se eu me movimento para lembrar o caminho de volta. E se eu lutar contra uma presa, contra algum animal, depois dessa minha luta, dessa minha caça, eu tenho que estar com o estímulo de reparo dos meus neurônios aumentado. Claro que eu vou ter recompensa do alimento, né? Que vai também me nutrir, fortalecer meus músculos. Mas assim, se eu lutei contra um animal e eu, de repente, quase levei a pior ali, quase que o animal me pega, eu tenho que aprender para na próxima vez eu estar mais ágil, mais forte e ser mais eficiente. Eu tenho que me aprimorar. E a gente tem essa coisa natural de melhorar perante o esforço. Na corrida a gente vê isso, a corrida é justa. Você corre e você melhora.
você gera adaptações que não são só musculares, você gera adaptações que são neurais também. Então, a gente às vezes pensa que, pô, eu sou um cara que trabalha com a cabeça, né? Tinha essa concepção antiga de, tipo, se exercitar é coisa de vagabundo, pô, os caras só se exercitam. Se alguém tinha um corpo bacana, as pessoas pensavam, cara, essa pessoa aí, ela é fútil, é superficial, é isso, é aquilo. Porque as pessoas não tinham essa associação da questão intelectual e a questão física. Mas se for pegar lá atrás, tem uma frase de Sócrates que ele falava assim que nenhum cidadão se pode dar o direito de ser amador em questão de treinamento físico. Todo homem merece saber a beleza e a força da qual seu corpo é capaz. É alguma coisa assim. Então, pô, lá atrás o cara já sabia que, cara... O exercício físico tinha um poder enorme, né? Exato. E a gente teve uma transgressão nisso e agora, de novo, ainda bem, a gente tá vindo forte falando da importância da atividade física na nossa vida. Que bom, cara, que bom. Aí eu vou trazer um pouco pro nosso mundo de atletas amadores esportivos, independente da modalidade. A gente anda acompanhando nos últimos anos um crescimento de todos os esportes, acho que da corrida e do triatlon também, acho que muito grande aqui no Brasil. E, consequentemente, o ganho de pessoas performando muito. Aí eu já estou falando em performance, realmente em performance esportiva mesmo. Melhorando bastante suas marcas, os paces baixando, a pessoa conseguindo fazer mais provas durante um ano letivo de esporte. E aí a minha pergunta para você, o que se deve a essa melhora gigantesca, não só dos profissionais, porque esses caras, obviamente, têm, né, todo o amparo de médicos, tudo por trás, um clube, mas se tratando de nós mesmos, amadores, da onde a gente está conseguindo performar mais? Isso é muito devido à melhora tecnológica de tênis, de roupa, ou tem muito de um papel medicinal por trás disso também? Cara, papel medicinal por trás disso, eu acho que é a menor das coisas ali. Claro, a medicina, pô, vem muito bem para trazer informações, a própria medicina esportiva como uma ferramenta para trazer uma gestão entre todas as áreas da nutrição, do treinamento, que o médico do esporte faz esse meio campo de falar com todas essas pessoas. Só que eu acho que o principal é uma mudança na percepção de treinamento mesmo. Eu estava gravando um podcast essa semana com um ex-professor meu, agora colega, que é o Carlos André, que ele é geriatra e ele é preceptor da cadeira de geriatria do esporte na Escola Paulista de Medicina. Então, pô, é um cara sensacional, assim. E ele é esportista também. Ele sempre gostou de esporte. E agora ele tá com 58 anos. Ele disse que quando ele tinha os seus 20 e poucos, 30, ele começou a gostar dessa coisa de correr. E aí ele foi pro Ibirapuera e ele descobriu que tinha 3 assessorias esportivas em São Paulo, assessorias de corrida. 3 assessorias. E daí ele se juntou com a galera de uma lá e eles começaram a correr. Naquela época ele descobriu que ele gostava de corrida de aventura, que só tinha uma assessoria que fazia isso. E isso, sei lá, tem 20 e poucos anos. 3 assessorias de corrida. Cara, agora olha quantas assessorias de corrida a gente tem. Então, eu acho que a maior tecnologia que a gente tem aí, ela não é uma tecnologia sofisticada, não é os exames sofisticados, não é a suplementação sofisticada. Claro que a gente sabe que tudo isso é importante, a gente entender de suplementação, principalmente quando a gente vai querer performar em provas mais longas. Só que a maturidade para a questão de treinamento e a consciência coletiva, ela mudou completamente. Porque tem muita coisa, até no alto rendimento, muita coisa mudou em questão dos últimos 20 anos em concepções de treino. Só que antes, para o atleta amador, cara, ele não tinha informação. Uma pessoa corria e ela gostava de correr e ela saía correr às vezes e era isso. Agora você consegue achar na internet planilhas de treino, você entende que tem que ter uma periodização, que as pessoas não entendiam isso. Periodização é algo importante. Então, a gente está com conhecimento muito maior e ainda bem disseminado. E o esporte ele está ganhando espaço de forma que também circula mais dinheiro nisso. Circula dinheiro... Poxa, a procura de tênis de corrida nos últimos anos
subiu. Até eu vi um post do G4 há uns 3, 4 dias atrás que falava que mostrava estatística da procura palavra tênis de corrida dentro do Google. E assim, cara, tem subido nos últimos anos, mas de 2016 para cá, e principalmente depois da pandemia, subiu. Então, as pessoas estão buscando mais. As pessoas estão querendo fazer mais provas. Cada vez mais está tendo mais provas, as pessoas se inscrevem. A corrida está criando um senso de comunidade, que é algo que as pessoas gostam. As pessoas se encontram para correr. É algo que gera um ciclo social. E o conhecimento está muito grande, assim. Hoje eu não sei contar quantas assessorias deve ter em São Paulo. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Eu sou de Passo Fundo, do interior do Rio Grande do Sul. Por algum motivo, eu sempre gostei de correr, assim. Mas eu nunca corri direitinho, com planilha. Mas eu sempre gostei de botar o tênis e sair correr. E eu corria ali meus 5 km, não tinha noção nenhuma nem do que era um pace. E eu lembro que, cara, era muito incomum as pessoas correrem. Hoje, tem uma galera que corre lá. Eu vou lá, hoje agora tem ciclovia e tal, a galera corre na ciclovia. Mas, eu comecei a correr, eu tinha uns 14, 15 anos. E, cara, ninguém corria. Eu lembro que, eu não tinha ciclovia lá, para uma área de ciclovia e espaço para correr. Eu corria na calçada mesmo, hoje tem. Então, é uma mudança cultural que potencializou isso que eu acho que já é uma capacidade humana, que é a corrida, né? Nós somos animais de endurance. A gente consegue correr por muito tempo. A gente pode não ser os mais rápidos, mas eu acho que a gente é um dos animais que consegue ficar mais tempo ali correndo e é algo que está no nosso DNA, né? A gente simplesmente foi feito também para isso. Então essa seria a minha resposta para ti. Eu acho que mais do que tecnologia, cara, é disseminação do conhecimento e cultura. Ótimo, ótimo. Cara, e aí eu vou trazer duas perguntas em uma, que são coisas muito habituais que a gente anda vendo também dentro do esporte amador, inclusive hoje em dia. A primeira delas são as lesões. Né? A gente nota, e eu mesmo passei por algumas pouco tempo atrás, a gente acaba se lesionando bastante. E isso também depende muito do seu grau de intensidade que você pratica a sua atividade, né? Então, acho que, consequentemente, se você aumenta muito o volume das suas atividades, intensificação de carga, volume, questão nutricional, acho que tem várias coisas envolvidas aí, né? É um pacote meio amplo. Mas a primeira pergunta é essa. Por que a gente anda vendo muito esse aumento de lesão nos atletas hoje em dia? E aí, a minha segunda pergunta essa incidência de procura de ilegalidade dentro do esporte amador, que hoje em dia a gente acaba se deparando com muitas pessoas sendo pegas em exames dopagem. Exato. Tá. Exames de doping, pessoas tomando substâncias ilegais. O suco. Exato. O suco dentro da corrida e do triatlo, que é um suco diferente do suco de quem vai para academia de hipertrofia. Mas a gente anda se deparando bastante com situações de pessoas que são amadoras e acabam usando essas substâncias para se vantajar lá na frente de alguma situação. Cara, eu acho excelente essas tuas perguntas e eu boto assim, parte delas, eu acho que uma coisa que potencializa ambas essas ocorrências são as mídias sociais, já achando um elo comum entre elas, porque é um lugar onde a gente tem muita comparação. A gente está comparando com pessoas que a gente não sabe o que estão fazendo lá do outro lado. Tem gente que ganha dinheiro através disso. Tem muita gente que está ali com um corpo perfeito, com uma vida perfeita, com seu treino perfeito. E está sendo patrocinado por marcas, está ganhando dinheiro, está vendendo coisas. E você não sabe qual que é o preço que essa pessoa está pagando por isso, mas você deseja ser assim também. Você deseja isso. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto que eu trago como uma reflexão, que eu acho que as pessoas têm que, às vezes, parar e pensar, não, beleza, essa pessoa do outro lado, eu não sei o que ela está fazendo. Eu posso ver ela como uma inspiração para algumas coisas, mas eu não posso querer ser ela, porque ela não é eu. Né? Ela não tem as demandas que eu tenho na minha vida. Essa pessoa vive para isso, essa pessoa é um influenciador, então a vida dela não é que nem a pessoa que tem outro trabalho e quer correr e também quer influenciar, né? Que todo mundo, eu acho muito legal isso de a gente querer influenciar.
A gente aqui está influenciando. Tu tem um podcast, tu está influenciando. Na tua vida offline, tu também influencia as pessoas aqui. A gente gosta disso. Só que a gente tem que ser mais crítico de não ser tão inocente e acreditar em tudo que a gente vê por ali. E daí a gente vê essa pessoa fazendo treino X, Y, Z e a gente acha que a gente pode ir lá e fazer o treino dela. Então, eu acho que esse cenário todo das mídias sociais, eles trazem essa questão doentia de a gente não conseguir entender quem nós somos e pensar que a nossa evolução e aprimoramento é principalmente em comparação com o eu do dia anterior e não em comparação com essa outra pessoa. Porque aí eu deixo de ter satisfação com a minha evolução se a cada passo eu pensar, nossa, mas eu ainda sou tão ruim aí perto do David. Mas pera, como é que eu sou perto do Matheus de ontem? Que eu posso ser melhor. Então é toda uma questão de referência, né? Teu ponto de referência muda completamente a tua satisfação, teu entusiasmo com a própria vida e com as tuas conquistas. E aí essa questão da lesão, fora isso, que é uma coisa que eu acho que não podia deixar de ser mencionada, a gente tem também uma questão muito grande de ansiedade, cara, das pessoas. De querer, querer logo um resultado e não entender que o processo é mais longo. Porque a imensa maioria das lesões, mais de 80% das lesões de corrida, são por erro de treinamento. Mais de 80% erro de treinamento. E o que é erro de treinamento? Cara, não seguir o que teu treinador diz. Ou às vezes, né, muita gente, e você que está ouvindo aí deve fazer isso, muita gente omite informações do seu treinador. Ah, tá com uma dorzinha e não fala, deixa quieto assim, faz um treino que não era para fazer. Só que o treinador, ele tá ali para te ajudar. Ele já viu esse filme várias vezes. Ele sabe que assim, David, ó, eu sei que tu pode fazer mais, eu sei que tu tem capacidade para mais. Mas não é o momento agora. Não é o momento, cara. Tu vem de muita carga, tu vem de muito volume, tu não tá descansando bem, eu tô vendo que tu tá respondendo diferente ao treino. Vamos dar uma segurada. E aí você não respeita. O que eu mais vejo, assim, a galera que fala assim, que faça o treino regenerativo, eu faço ali o teste cardiopulmonar das pessoas, né, que é aquele teste com os eletrocardiogramas, a máscara, e aí dá para ver as mudanças metabólicas e com isso entender as zonas de treinamento. E o cara me fala que faz um treino regenerativo, mas eu vejo o pace que ele tá no, aspas, regenerativo, é o pace do Z2 dele, para Z3, assim. Então, a pessoa não tá fazendo um regenerativo. E eu entendo, tu sai correr, é o dia do regenerativo, tu tá com dor, dá uma corridinha leve. Ah, mas eu não gosto de correr devagar, tá? Circula um sangue, alivia a dor. E daí tu pensa, nossa, eu tô me sentindo bem. Ah, eu vou treinar forte hoje de novo, e vai. Então as pessoas é muito erro de treinamento. Eu acho que se uma coisa que as pessoas poderiam fazer para se lesionar muito menos é escutar o treinador, porque tu já tem um treinador ali. Entenda que essa pessoa ela sabe mais do que você de treino e ela sabe mais do que o blogueiro que está falando na internet. Ótimo. E que não entende nada da tua vida, né? Ótimo. Então essa pessoa está olhando para ti, então segue o que ela está falando, que isso daí vai diminuir tua chance de ter lesão. E quanto à questão do suco, né, da questão dos esteroides, é algo que sempre, desde que existe, né, o doping, ele está muito presente no esporte. A gente associa muito à academia, ao fisiculturismo, porque para essas pessoas, a imagem física delas, o próprio físico já denuncia, né? Denuncia que a pessoa está fazendo uso. Tá vendo aí, né, de minha? Viu de minha, isso aqui. Tá usando as coisinhas? Tá usando querendo, os venenos? Tá querendo. É. Ele tava perguntando o contato de casa de animal, esse negócio de cavalo aí. A fase já passou, já. Já passou? Não, então, tem muita gente, cara, que usa, e é isso que tu falou, de coisa de cavalo, de animal, cara, usa drogas do mercado paralelo, muita gente, assim, é absurdo o número. Tá, na academia muita gente usa, a gente sabe que muita gente usa. Se você olhar na academia alguém com um shape assim, que tu pensa, pô, será que essa pessoa usa? 99% das vezes sim. Mas também tem gente que tem uma genética diferente. Existem algumas pessoas que elas podem ter, ser muito fortes, ter um corpo bem bacana, sem usar nada. Mas a imensa maioria das pessoas tem um corpo normal, né? E acho que isso também é setar a expectativa. Pô, a gente é magrelão. Se a gente treinar o que for, cara, a gente não vai ficar gigante. E assim,
tá tudo certo. É o teu biotipo, tu pode melhorar sempre, né? Mas aí a pessoa também vê o cara gigante, forte e tal, beleza. Dentro desse contexto de academia, a gente vê que o cara toma, fica mais na cara. Mas no esporte, desde que doping existe, em todas as modalidades, a galera se dopa. Porque podem dizer o que for para querer deixar mais suave, né? Eu já vi gente falar, não aumenta a performance, o que muda é treino, o importante é treinar, se não usasse os vencedores seriam os mesmos. Isso daí é baita groselha, isso daí é a maior mentira, porque se não usasse, os vencedores seriam os mesmos. Isso a gente sabe que é uma mentira que é muito repetida, porque às vezes uma pessoa tem uma puta genética de resposta a esteroides e tem poucos colaterais. E às vezes alguém que naturalmente é muito melhor do que ele, se usar alguma coisa, pode ter muitos colaterais, então não pode usar muita coisa. Então a gente sabe que na verdade muda sim. Os campeões eles não seriam os mesmos e vai ter gente que vai criticar essa frase, mas é por ignorância, assim, na verdade, porque é uma coisa que repetem e a gente assume que é verdade. Os campeões seriam, provavelmente, alguns poderiam ser os mesmos, muitos seriam outros, e, cara, tem gente que toma as coisas e treina pra caramba, não dá pra tirar o mérito do treino do cara. Tem gente que, em muitas modalidades, as pessoas são encorajadas a usar esteroides, e esse é um assunto meio velado, e mesmo assim a pessoa treina e usa, e existem esportes que não tem tanto controle assim de doping, e aí tá todo mundo usando. E aí você é bom, você quer praticar, você quer ir pro alto nível, e a pessoa não vê outro caminho se não usar. Porque realmente ela tá competindo só com quem tá usando. E a pessoa tem mais força, mais adaptação, mais explosão. E aí tem gente que às vezes fala, tá, mas e aí? No endurance? O que adianta alguém usar, por exemplo, testosterona e fazer endurance se a pessoa nem forte é, ela nem musculosa é? Porque a gente faz essa associação com o músculo, né? Pô, o cara nem é gigante, tá usando doping, tá fazendo doping. Mas se ele usar testosterona, por exemplo, pô, ele vai ter uma resposta muscular mais rápida, ele vai ter uma recuperação mais rápida, ele aguenta mais horas de treino. Isso também gera adaptações neurais, de explosão, de tempo de resposta. Então o cara pode ser magrelaço e tá usando e tá se dopando. Cara, ele tá se recuperando mais com o treino, ele aguenta treinar uma carga maior, ele aumenta mais a sua hemoglobina, ele vai ter um VO2 maior. E eu não tô nem falando de eritropoetina, outras coisas que usam para aumentar mais ainda o VO2, né? Então, as pessoas têm que entender que o cara que usa, que se dopa, ele consegue treinar mais e ele consegue se recuperar mais. E alguém que consegue treinar mais e se recuperar mais vai performar mais. Então, tipo, o cara ganha uma condição super-humana. E aí que tá, tem uso de substâncias que são lícitas, que se consegue na farmácia, embora não é a indicação, não é certo fazer essa indicação desse tipo de uso, mas muita gente compra de farmácia de fundo de quintal. Tipo, hoje em dia, qualquer um com o celular consegue pesquisar na internet e em 10 minutos achar um contato de algum lugar que vende esteroides. Esteroides que vêm de outros lugares, pode vir do Paraguai. Paraguai tem uma farmácia muito famosa que é a Landerlan, que lá é permitido. Então, pesquisar na internet, tu consegue em 15 minutos, um adolescente consegue um contato dessa farmácia, ele acha em algum blog uma sugestão de um ciclo, e aí ele não usa só testosterona, usa outras coisas que nem para uso humano é às vezes. Tem drogas que nem para uso humano é. Então, dentro do esporte de endurance, a gente vê também isso muito, né? Na bike tem muito, no triatlo tem muito. E quando a gente vai indo para o mais profissional, tem testes. E aí, nesses testes, isso acaba que tira muita gente que usa, né? Então, no cenário amador, existe ainda mais abuso do que no profissional, dentro de modalidades onde o profissional é muito testado. E aí a gente vê que sim, existem pessoas que performam super bem, podem ter uma puta performance sem usar nada. Mas assim, essa pessoa tem um outro nível de dedicação. Essa pessoa é extremamente dedicada àquilo, e para ser top performer, assim, tem que ter também uma diferenciação genética. Essa pessoa, os caras que são top, tem todo treino, tem talento e tem genética. E aí é isso, a gente vê
pessoas aí que estão dopadas no Instagram, com shape maneiro, tempos bons, correndo, fazendo um monte de coisa bem. E isso aí cria o desejo. E aí a pessoa tenta, e ela não consegue alcançar resultados similares. E aí ela pensa, é o único jeito, né, de eu conseguir chegar lá. Então, eu acho que esse é um assunto muito velado. E, cara, o número de pessoas que usa, de influenciadores e influenciadoras que usam, se a gente soubesse a real, eu acho que as pessoas iam até mudar essa percepção, porque elas iam pensar assim, tá, pera, fulano tá usando esses negócios aí, essas paradinhas, isso tem riscos para a saúde, isso tem riscos no longo prazo. Pô, eu quero esse risco, eu quero aumentar minha chance de adoecer por infarto daqui a alguns anos, por um AVC, eu quero isso? Pô, eu não quero. É até um ponto, viu, Matheus? É até legal você enfatizar isso como médico, de trazer esses... Porque é aquilo, né? Quem toma, quem já tomou, os benefícios são claros. E a sensação é maravilhosa naquela hora para quem tá tomando. É ganho de performance, é ganho de estética. Eu acho que na hora você não vai ter nenhum malefício. Mas quais são os malefícios lá na frente? O que isso pode trazer? Nem falando do cara da academia, falando da galera de endurance mesmo. Porque uma mulher se encher de testosterona, ou um homem se encher de testosterona ou outras substâncias, o que isso lá na frente pode ocasionar para a pessoa? Cara, a gente não tem, assim, dados do todo, porque a gente não tem estudos que vêm, assim, em longo prazo, a pessoa usando, etc. Mas, assim, a mulher tem alguns problemas com questões, por exemplo, a própria virilização, que é desenvolver caracteres sexuais masculinos, né? Engrossar a voz, né? Engrossar o clitóris, perder cabelo, ficar careca, ficar com o queixo mais quadrado. Todas essas são alterações que a mulher pode ter que são, assim, estéticas e irreversíveis, né? Que ela pode ter e ela pode se arrepender pro resto da vida. A acne, Isso a gente tá falando de efeitos mais imediatos. O homem, ele também vai ter intensificação de caracteres, pode ficar mais careca, né? Vai perder cabelo, se tiver propensão a isso, ter espinha, rosto mais quadrado. Esses são os efeitos, assim, coisas imediatas que se pode ver. Pressão vai aumentar, pode aumentar, né? A pressão. Mas aí pensa assim, cronicamente, se eu tenho uma pressão aumentada cronicamente, eu tenho mais risco de eu ter um infarto. Eu começo a ter, se meu coração ele tem que bater mais forte, ele vai tendo uma hipertrofia, ele vai engrossando. E nem toda hipertrofia do coração é boa. Existe um tipo de adaptação de hipertrofia do coração que é boa, que esporte traz. Existe uma hipertrofia que ela é ruim, porque o coração fica muito grosso, muito espesso, não consegue bombear tão bem o sangue, tem mais chance de eu ter ali um infarto, de alguma área do coração não receber sangue, e aí eu tenho vários riscos associados ao longo prazo. Os principais deles vão ser cardiovasculares. Então a pessoa que usa continuamente, ela está se submetendo a muito risco cardiovascular. E agora, principalmente a pessoa que usa por longo prazo, sem nenhum tipo de acompanhamento, sem fazer nenhum exame, por conta própria, coisa que ela compra de fundo de quintal, cara, essa pessoa ela tá jogando roleta russa. Porque, ela não sabe o que ela tá botando dentro do corpo dela, alguém que tá contrabandeando, tá falando para ela que é a substância X, ela tá misturando com outras substâncias que nem para uso humano são, ela não sabe o que isso pode afetar no corpo dela. Então, cada droga tem um efeito. E, claro, existe uma relação dose-dependente, né? Dose-dependência, assim. Quanto maior a dose, maior vão ser os efeitos adversos. E vai ter drogas que têm efeitos muito mais nocivos do que outras, né? Então, muitas vezes a pessoa, por estar indo nesse mercado paralelo e usando tudo isso, ela está usando coisas que estão ferrando o colesterol dela, aumentando a pressão, danificando o fígado. E aí, isso lá na frente, poxa, é o que pode predispor ela a ter um infarto anos antes do que ela teria. A gente agora está vendo bastante pessoas jovens morrendo também, mas aí por um abuso muito grande, assim. Só que a verdade é que tem muita gente que faz, assim, um uso moderado e a gente não sabe, assim, no longo prazo, o que isso traz de prejuízo. Porque, sabe, talvez tem gente que faz reposição mesmo, e hoje em dia a gente sabe que reposição de hormônio é melhor a pessoa que tem indicação de repor, é melhor ela repor do que ela não repor, muito melhor.
pro coração, para tudo. Então também a gente não pode ter o preconceito de assim, poxa, a pessoa precisa fazer uma terapia de reposição hormonal. Cara, então ela precisa fazer e tá tudo certo, maravilha. E a pessoa que abusa, cara, eu entendo que tem gente que abusa e que usa e tem fases da vida, às vezes a pessoa por um momento da vida usa. Tem gente que tem sorte, que pode usar por um tempo maior e depois parar e ficar tudo certo. Tem gente que vai ter malefícios, mas assim, o que eu diria para as pessoas que estão ouvindo, se alguém está usando ou usa, cara, busca um profissional para pelo menos assim fazer os teus exames, ver como é que tu tá. Eu sou muito a favor de não ter um julgamento. Tipo, eu tenho pacientes que chegam e falam, eu tô usando e tal, e eu não quero parar, blá, blá, blá. Meu, o que eu vou fazer por essa pessoa? Eu posso orientar ela de todos os riscos, perguntar para ela se ela sabe, e muitas vezes a pessoa fica surpresa, perguntar se ela pensa em fazer uma retirada disso, recuperar o eixo dela normal, fazer os exames de sangue dela para mostrar para ela, cara, ó, tá assim, teu hematócrito aqui tá alto, que é o sangue viscoso, as enzimas hepáticas estão alteradas. Eu acho que assim, tu tá botando teu corpo em muito risco, é melhor parar isso, aquilo. Se a pessoa tá com pressão alta, pô, ela tem que tratar. E aí que tá, o cara às vezes ele usa esteroide, esteticamente tu olha pra ele, cara, tá super bem, parece super saudável. Só que como ele usa sem nunca ter falado com um médico, e não tem nenhum médico com quem ele sinta a vontade de falar, porque às vezes o cara vai falar com o médico vai, tipo, só xingar ele e dizer, cara, tipo, sai daqui. Véi, isso é um absurdo, é a mesma coisa alguém que fuma, eu chegar pra pessoa me falar que fuma, eu falo, tu fuma? Então tu sai daqui, tu fuma, sai daqui, eu não vou te ajudar. Não vou ver como é que tá teu pulmão, não vou te ajudar em nada. Então a pessoa, por não ter algum profissional com quem conversar, às vezes ela tá com colaterais ali, tipo uma hipertensão, e ela não tá tratando. E às vezes eu acho engraçado, eu já vi gente que fala assim, pô, não, eu não gosto de remédio. E aí o cara tá com a pressão estourando, e ele usa tipo 3 esteroides diferentes, e ele tá usando há anos. E daí o cara tem que falar, não, cara, calma, tu não gosta de remédio. Tu tá usando, pô, uma porralhada de química aí, de hormônio que é remédio. E sem nenhuma indicação. Mas tu não vai usar o remédio que tu tem que usar para tratar tua pressão. Tipo, isso é redução de danos. Então, até em quem usa e quem abusa, cara, essa pessoa tem que pelo menos ter um acompanhamento para fazer redução de danos. Para ver como é que tá a pressão, para tentar pelo menos diminuir um pouco os efeitos que isso vão ter. Mas assim, no longo prazo, respondendo a tua pergunta, o principal risco é cardiovascular e a questão que é muito difícil é que no curto prazo é muito tentador. Porque... E tem muito adolescente, cara, que usa. Muito adolescente. Por quê? O cara tá lá na escola, pô, ele fica fortinho, ele fica mais autoconfiante, é um adolescente inseguro. Daí ele tá bonitão, as menininhas começam a olhar pra ele, os outros meninos da escola começam a admirar ele. Então, tipo, é tentador pra caramba. E eu acho que é um assunto que cara, é um assunto muito velado, tem muito tabu. E a gente tem que falar disso porque, cara, é falando disso que alguém que às vezes está nesse circuito pensa, pô, eu tô abusando disso. Eu preciso repensar. Talvez eu precise de ajuda profissional. Talvez eu precise voltar ao meu normal e ser saudável. Então é um assunto complexo aí, cara. Mas se fosse falar disso, a gente poderia passar horas falando só disso aí. Show. Cara, a gente já tá com 1 hora já aí. Pra gente encerrar, Matheus, eu teria várias perguntas pra te fazer aqui ainda, cara. Mas eu vou te fazer uma pergunta que... pra gente deixar até como forma de incentivo pra galera que tá em casa. Como começar? Qual é a hora? A pessoa que tem um filho dentro de casa, a gente nota que a adolescência hoje em dia tá muito complicada com o avanço da tecnologia, celular, tablet. As crianças hoje em dia com 2, 3 anos já têm um celular, um tablet na mão e sabem mexer muito melhor que nós, que já somos adultos. Eu comparo muito na época que eu era criança, eu saio, vejo que as pessoas hoje não sabem o que é brincar de pega-pega, não sabem o que é um polícia-ladrão, não sabem o que é jogar bola na rua, não sabem o que é empinar um pipa. Eu sei que tudo mudou, o mundo mudou, mas o que uma mãe e um pai hoje podem fazer e como devem fazer, porque eu sei que deve ser difícil, eu não sou pai ainda, eu sei que deve ser muito complicado se tirar essa parte tecnológica da criança, né? Porque o mundo hoje vive isso, nós vivemos isso. Mas como fazer isso
para os nossos filhos, para as crianças que vão carregar isso para frente, né? Eu acho que a gente é muito transmissão de pensamento, de ideia, de ideologia, porque essas pessoas que vão levar o esporte para frente lá na frente, como fazer isso e qual é a melhor maneira de fazer isso com as crianças? Cara, esse ponto eu também não sou pai ainda, tá? Então, botando esse ponto de lado, mas eu acho que a gente muitas vezes espera das crianças e fala assim, não, meu filho eu não vou deixar fazer isso, meu filho aquilo, com meu filho eu não vou dar tela para ele, mas assim, como que você é? Porque é com isso que teu filho vai aprender, ele vai aprender com como que você é. Se você chegar em casa e no momento de brincar com ele, você estiver respondendo coisa no celular, como que você espera que ele seja? Então, eu acho que a gente vai ter que ter muito cuidado, porque não é um problema da geração que está por vir, é um problema da nossa geração. Se a gente olhar para a gente já, como é que está o nosso comportamento? Ele já não está muito equilibrado em relação a isso. Eu tenho minha crença que quando eu ser pai, eu vou ter uma atenção dobrada a isso para, assim, resolver coisas do trabalho no trabalho e entender que tem um momento que eu vou ter que desligar. Porque quando eu estiver com os meus filhos ali, eles vão aprender com o meu exemplo. Eu quero estar ali brincando com eles, eu quero estar interagindo com eles, eu quero estar me movimentando com eles, eu quero que eles saibam que o papai treina, entendeu? Eu quero ter dentro de casa, eu já tenho umas coisinhas ali, mas quando eu tiver filhos eu quero ter ainda mais coisas em casa para treinar, para ter um espaço onde eu possa treinar e meus filhos brincar. Porque eu quero que meus filhos me vejam treinando. Eu quero que meus filhos saibam, papai sempre treina, o papai sempre faz atividade física. Porque eu vejo isso em amigos que treinam, que aí os filhinhos eles começam a querer imitar, começam a querer fazer, porque eles acham legal. Então, eu acho que a gente, que é muito mais um problema assim de a gente mudar o nosso comportamento do que a gente tentar mudar o comportamento de alguém. E eu sei que é difícil, é desafiador, eu vou enfrentar isso, tu também vai enfrentar isso. Não tem como julgar um pai que dá um celular pro filho, porque, cara, às vezes, tipo, tu tem que fazer tuas coisas ali, tu dá uma tela. Mas o ideal é que a criança ali até os 2 anos, ela não esteja interagindo com telas. E depois, tu dê isso pra ela gradativamente. E, sinceramente, eu acredito que as crianças que souberem lidar com uma interação humana, elas vão ser as crianças com o maior diferencial competitivo lá na frente, profissional. Então, se tu puder fazer os teus filhos conseguirem se exercitar, ter paciência, postergar uma recompensa, não ter aquela recompensa imediata, olhar no olho de alguém e conseguir falar, né? Eles vão ser campeões. Porque está cada vez mais fácil hoje em dia se destacar, justamente porque as pessoas elas estão ficando muito... A geração mais nova está ficando muito nesse mundo fictício aí, nesse mundo virtual. E tá faltando um pouco disso de desenvoltura para realmente estar falando com as pessoas, interagindo com o mundo. Então, a melhor solução que eu tenho para isso, cara, é a gente ser exemplo e ser exemplo sempre, cara. Boa. Não adianta falar assim, meu pai, ele sempre brinca com isso, assim, meu pai, ele nunca... meus pais, eles nunca não, meu pai, ele sempre me falou para ler, né? Cara, tem que ler, ele sempre me dava livros e lia, tem que ler. Quando eu era mais moleque, eu não gostava de ler. E aí, chegou uma hora que eu comecei a ler. Mas ele não só me falava para ler. Ele lia. Meu pai, ele estava sempre lendo, entendeu? Então, o que ele falava estava alinhado com o que ele fazia. Eu, antes de gostar de me exercitar, eu era tipo uma criança que ficava muito no computador. Sedentário pra caramba. E aí, meu pai começou a caminhar e começou a ir na academia. E aí, ele ficou fazendo isso sozinho uns 2 anos até conseguir me levar. Só que ele começou a fazer isso porque eu era muito de ficar ali no computador nerdão. Então ele mudou o comportamento dele para mudar o meu comportamento. Ótimo. E para mim, cara, eu acho que essa é a única salvação. Não tem como a gente esperar que vai ser diferente se a gente fizer a mesma coisa, né? É isso aí. Cara, que aula, cara. Valeu, obrigado. Acho que até te dar um feedback, você é um cara novo e tem tanto conhecimento aí, então te parabenizar. Hoje em dia é tão difícil a gente encontrar um profissional que nos entenda, que, né, nos instrua, não nos limite a fazer o que nós gostamos de fazer, que é o esporte. Acho que, lógico, tem que sim se impor, mas se impor, tipo assim, olha, você não pode fazer isso, você tem que reduzir, por enquanto você vai fazer isso, até você poder voltar a fazer o que você gosta. Então, te parabenizar,
que a sua área de atuação cresça cada vez mais. Eu acho que é super importante termos médicos hoje em dia que influenciem o esporte, que vocês, médicos do esporte, consigam influenciar outros profissionais de outras áreas a indicarem o esporte, a serem válvulas de tratamentos, de coisas para a cabeça, de redutores de doenças que possam ser vindas agora, mas podem ser retardadas lá para frente com o auxílio do esporte. Então, cara, parabéns. Eu acho que o trabalho de vocês é super essencial. Não é porque eu pratico esporte, mas é porque eu vejo a importância do esporte na vida das pessoas. Então, cara, obrigado pelo bate-papo. Acho que você vai ajudar muita gente que está do outro lado lá. As pessoas que vão assistir esse EP vão gostar bastante. Então, cara, gratidão e vida longa a sua profissão aí, cara. Pô, eu que te agradeço demais pela oportunidade de estar aqui, pela conversa que foi muito boa e por essas últimas palavras também. E eu creio que tem muita gente boa vindo aí, cara. Tem muitos profissionais bons vindo aí. Eu tô notando que o pensamento médico tá mudando, cara. Assim como essa questão que tu falou. Por que as pessoas estão performando mais, treinando mais? Cara, o pensamento médico também tá mudando. A gente tá com a medicina esportiva se espalhando um pouco, mas eu vejo cada vez mais colegas médicos treinando, cara. Ótimo. E isso é muito legal. Quando tu vê assim... se eu puder dar uma dica pra galera aí, tá procurando um cardiologista? Pô, busca o cardiologista que treina. Busca o cara que faz atividade física também. Busca o cara que se cuida, que faz aquilo. Porque aí eu acho que a mensagem é muito mais verdadeira. E tem um monte de gente boa por aí, né? Um monte de gente boa que vive isso na pele. Então, quando a gente busca assim um profissional, eu acho que ter identificação é um ponto muito importante. E pra gente ter identificação, a pessoa tem que entender o nosso mundo. Exato. Então, se tu vê que a pessoa gosta de coisas que tu gosta, independente da especialidade, cara, se você corre, busca um médico ginecologista, busca uma pessoa que corre também, que vai ter uma conexão a mais, vai ter uma troca a mais, a pessoa vai entender teu contexto de vida. Boa, boa. Liminha deixou aí as redes sociais do Matheus, o Movimentcast também, que é um projeto que eles estão tendo aí agora, super bacana. Já vou te convidar então presencial aqui, deixando o convite expresso. Vamos lá bater esse papo, inverter os lados aí. Boa. Ser um prazer ir lá bater um papo com vocês. Mas, cara, vida longa aí o Movimentcast, meu doc, pessoal da Olimpo, cara, sem palavras. Henricão, você é o cara, obrigado pelo apoio. Matheus também, Rubens aí, um cara que eu conheço há muito tempo, obrigado pelo apoio mesmo. Liminha vai deixar aí depois também no card aqui do EP certinho, os contatos, os arrobas aí. Vocês que estão procurando um médico do esporte, nutricionista, fisioterapia, serviço multidisciplinar para o atleta amador, procurem o pessoal do Instituto Olimpo, tenho certeza que eles vão dar uma baita atenção para vocês. Então, Matheus, valeu, cara, obrigado. Obrigado, eu. Sucesso aí. E, rapaziada, não esqueçam de deixar seu like aqui. Para vocês que não conseguem assistir aqui, estamos no Spotify. Loga lá, vai fazer sua corrida, vai fazer seu pedal, vai levar seu filho na escola, escutando a gente. Ô, David, a novidade aí vai vir quando? Logo menos teremos mais dicas para vocês aí, mas uma das dicas é a seguinte, teremos enigmas e quem acertar os enigmas pode estar mais dentro do nosso próximo projeto. Então, fica acompanhando aí que se você acertar, você tá dentro do nosso projeto. Então, fica ligado. Então, não esqueçam de deixar o like de vocês, super importante pra gente. Indiquem para amigos, pessoas que estão precisando ter mais conhecimento aí dentro do esporte ou então de vida mesmo. E aí a gente agradece aí a atenção de vocês por estar acompanhando o canal. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Valeu. Valeu.